quis ser atriz, porém nunca atuou profissionalmente. Por anos ela trabalhou para transformar a casa em um lar para diversas expressões artísticas. O projeto 35 anos de Laura, patrocinado pela Primo, a maior companhia independente de óleo e gás do Brasil, apresenta ao público pela primeira vez peças originais que foram catalogadas para trazer à tona a história, vivências, sentimentos e lembranças. A Casa de Cultura Laura Alvim é vanguarda e diversidade, uma multiplataforma de cultura e talentos em um dos maiores celeiros de tendência do Rio, a Praia de Paris. Ela abriu as portas da sua residência para inúmeros artistas. Foram tantas iniciativas que agora, aos olhos do público, ganharão o devido reconhecimento do papel e relevância desta importante e fundamental personagem na história da nossa cultura. Boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença de todos vocês. É com grande orgulho que a gente chega hoje no último dia do ciclo de palestras 35 anos de Laura. 35 anos de Laura, como vocês viram, é um projeto global, idealizado por mim, com realização da produtora Constelar. E nele tem uma série de atividades, oficinas teatrais, exposição imersiva, temos as performances com essas belíssimas atrizes que estão aqui, temos o diretor Daniel Reis, que além de ter dirigido as performances, ser um dos primeiros professores de teatro dessa casa, fundou a Companhia Atores de Laura e agora está levando todo esse conhecimento dele para a periferia do Rio de Janeiro através de um projeto nosso com a Funarge. Então são muitas atividades. E essa mesa de hoje é uma mesa bem especial que a gente vai tratar, falar, conhecer um pouco mais sobre o processo criativo do Daniel junto com as atrizes. E daqui a pouquinho, assim, mais para o final, a gente abre para perguntas. Quem quiser perguntar, quem tiver alguma curiosidade, pode nos perguntar. Então, sejam bem-vindos mais uma vez. Tenham uma ótima tarde aqui com a gente. E Daniel, tá contigo. Bom, boa tarde a todos, bem-vindos. É muito especial esse momento, especialmente para mim, porque realmente aqui, a Casa de Cultura Laura Alvim, é um espaço que eu não diria que é a minha segunda casa, mas talvez minha primeira casa / minhas outras casas que eu moro, porque eu já mudei várias vezes, e aqui eu estou há mais de 35 anos nesse espaço. É importante falar um pouco dessa trajetória. Quando a casa finalmente abriu, essa Casa de Cultura, com a experiência incrível da Laura, nessa dedicação de ter entregue para o Estado do Rio de Janeiro esse centro cultural, através de um trabalho hercúleo de sacrifício, né, de empobrecimento, de doação de todo o seu patrimônio para conseguir realizar. Isso aqui era um terreno baldio onde estamos agora, né? Era o terreno baldio da casa dela. Então, esse desejo de ser atriz, que ela sublimou em transformar isso aqui no centro cultural, numa época em que ser atriz havia um grande preconceito em famílias abastadas. Então, quando a Estela Marinho, que era a primeira diretora da casa, chama a gente para começar a dar aula, né, que na época era o Eduardo Votzky, a Suzana Kruger e eu, e a Cristina Bittencourt também, foi uma experiência incrível, porque a casa estava abrindo, mesmo a gente entrando aqui, e o teatro terminando de fazer ainda, estava, né, semi-novo, ainda com algumas coisas de acabamento a serem feitas. Então essa experiência de estar tanto tempo aqui é incrível, poder participar de um projeto que faz essa consagração, essa homenagem à figura da Laura, que é uma figura única, porque ela teve uma radicalidade do desejo dela, né? Contra tudo e contra todos, contra a lógica racional capitalista, de que isso aqui era um terreno que deveria, até hoje, vale, né, imagina, o valor patrimonial disso aqui virar um prédio, como todos os outros prédios da Vera Soto. Ela teve a radicalidade de dizer não para essa lógica capitalista e abrir esse centro cultural. Então é uma coisa impressionante você ter uma mulher que teve a maturidade de ter uma lucidez em relação ao seu desejo. Quer dizer, um pouco me lixando se o mundo racional, se a lógica racional diz que isso aqui deve ser um prédio e eu ficar milionário para o resto dos meus dias.
o meu sonho de tornar isso aqui um centro cultural está na frente de qualquer outra coisa. E aí foi incrível, teve coisas incríveis nessa história, que depois até acho que na mesa de hoje à noite vai ficar mais claro, com a presença da Fernanda Montenegro. Mas tem uma coisa que a Fernanda foi fundamental nessa história, como uma pessoa que, uma espécie de avalista dessa doação que ela fez para o Estado do Rio de Janeiro. E aí, logo que abre a casa, a Estela Marinho, que é a primeira diretora do espaço, nos convida para começar a dar aula aqui. E aí a gente começou a dar aula e alguns anos depois, eu e a Suzana Kruger, a gente resolve abrir uma companhia de teatro que não tinha nenhuma relação institucional com a Casa de Cultura. Por acaso, é uma homenagem à figura da Laura, Companhia de Teatro Atores de Laura. Mas não havia nenhuma relação institucional, a gente não era subvencionado pela casa, mas a gente quis fazer isso porque era aqui que a gente dava aula. A companhia nasce de uma turma, de uma primeira turma, né? A Verônica, que está ali, estava nessa primeira turma. Quer dizer, a Verônica está comigo há mais de 30 anos, a gente está junto, porque isso foi alguns anos depois. E é incrível, porque você vê... tem uma coisa linda aqui, que é uma coisa um pouco subjetiva, que eu poderia dizer para vocês, que é a energia desse espaço. Então, essa casa aqui tem uma energia acolhedora, né, que é incrível. E tem uma coisa interessante para falar, que isso trespassa qualquer direção que a casa já teve. A gente já passou por vários diretores, pessoas incríveis, pessoas não tão atuantes, pessoas mais atuantes, mas não interessa. Tem uma energia da Laura que é soberana nesse espaço e que faz com que esse lugar tenha uma coisa acolhedora, gostosa, potente. E a companhia depois se descola, né, mais radicalmente da Laura Alvim. A gente hoje em dia cuida lá do Teatro Miguel Falabella no Norte Shopping, é a nossa sede, mas praticamente 100% dos nossos projetos a gente fez temporada aqui nesse palco aqui. Já passei várias noites em montagem, né, nesse espaço, e tem uma coisa curiosa para falar, que volta e meia tinha uns barulhos assim estranhos, e aí tinha os funcionários. Hoje em dia a gente não tem mais essa conversa, mas há uns anos atrás os funcionários, não, cara, vi uma coisa estranha, mas sempre uma figura muito legal. Então assim, tem uma coisa meio mística em relação a o quanto a Laura está presente. Eu que sou um ateu convicto, eu acredito pela metade nisso, mas eu acho interessante essa ideia de que muitas pessoas têm uma sensação de que a Laura está presente com a gente, né? Muitas vezes eu estou dando aula, tem vários alunos meus aqui que sabem disso aí, a porta da sala abre, ou a porta da sala bate, e não tem ninguém entrando, eu falo, gente, é a Laura querendo participar um pouquinho da aula. E é isso. Aí quando a Tatiana, voltando agora para cá, fechando para poder dar tempo de todo mundo falar, quando a Tatiana me chama para esse projeto, tem duas coisas curiosas para falar. Primeiro, que eu topei na hora, e eu falei, poxa, Tatiana, mas vamos chamar a Suzana Kruger, né? Porque eu falei, a Suzana tem uma figura que desde o começo pensou em fazer um projeto comigo. Aí eu chamei a Suzana, a Tatiana super topou, e a Suzana depois declinou. E aí aconteceu uma experiência muito interessante que aconteceu, que a Tatiana me chamou e falou assim, Dani, a gente tem que apresentar esse projeto da performance em uma semana. E estávamos eu, Carol e Roberta, e a gente se encontrou nas arcadas com a Tati, super angustiada. Eu falei assim, Dani, vamos nessa. Eu falei, mas Tati, hoje é segunda-feira, como é que a gente vai estrear o espetáculo na terça? É verdade. É verdade. E aí foi incrível, porque aí eu falei, cara, eu nunca montei um espetáculo em uma semana. E aí eu cheguei para essas duas meninas maravilhosas aqui, a Roberta e a Carol, e eu falei, vocês topam fazer essa loucura? A gente fica morando lá em casa 3 dias, a gente escreve esse texto, e nos outros 3 dias a gente chama mais atriz e ensaia a peça em 3 dias. Aí elas toparam, literalmente ficaram morando lá em casa, a gente montou essas 5 performances, depois chamamos essas 3 atrizes maravilhosas, né? A Raab, que vinha fazendo aula comigo no ano passado, a Deise também, e a Verônica, que já é da minha família, né? Deixa eu explicar um pouquinho a curiosidade que você trouxe, que é muito, muito importante. Como eu falei aqui no início, esse projeto tem muitas atividades dentro, né, de uma célula só. E a gente já tinha preparado toda a exposição nos 7 artistas pan-americanos, que é muito importante falar, da Ancu Artist, que é uma empresa de artistas plásticos do mundo inteiro, ancorada em Nova York. Então eu fui até eles, fiz uma parceria com eles, porque eu queria que fosse um projeto inovador. Mas eu já te falei isso, eu entrava na montagem da exposição, a gente montou muito tempo antes, ficou quase 3 semanas montando aqui. E eu sentia que faltava alguma coisa de verdade, a gente sabia que precisava da performance.
Mas a performance só viria esse ano, em março desse ano, que a gente tinha combinado com a Suzana, que a princípio teria uma agenda folgada. E aí, por uma série de questões burocráticas, de edital, de contratos com a FUNARGE, eles falaram, não, você vai precisar estrear a exposição com a performance. E foi aí que a gente se une aqui para fazer esse projeto. Tem um recado, assim, uma coisa muito importante para dizer. Daniel relembrou aqui uma coisa que não importa a direção, essa casa resiste, né? Eu acho que resistência é a palavra de Laura, né? Resiliência, resistência, persuasão, porque ela ia convencendo todo mundo que aqui seria um centro cultural e ela conquistou o sonho dela antes de morrer. É muito importante essa passagem. À noite, a gente tem a Fernanda Montenegro hoje, porque ela é testamenteira do testamento onde Laura doa a casa para o governo do estado e falece logo depois. Então ela nem viu a casa ser o centro cultural que é hoje. Mas ela, em si, promoveu uma série de saraus, uma série de shows, eventos. Eu fiquei sabendo que tinha uma festa de 3 dias aqui, né, que não acabava. Então ela queria ter os artistas ao lado dela e ela é uma atriz. Sim, quer dizer, o sonho dela era ser atriz e ela não conseguiu executar em vida. E aí nós temos aqui fragmentos de Laura, porque a gente acredita que ela está aqui, ó, planeando aqui nesse palco e abençoando essas meninas que fizeram um trabalho incrível num projeto que duraria 3 meses e já estamos indo para o 8º mês. Então, assim, é muita vitória dentro desse processo. E eu preciso agradecer, que eu não falei no início, agradecer imensamente a PetroRio, que agora se chama PRIO, na figura de Nelson Queiroz Tanuri, chairman da empresa, que desde o primeiro dia, eu pensei nesse projeto em 2017. Um dia eu entrei nessa casa e falei, gente, quem é a Laura Alvim? E olha que eu trabalho com teatro há anos e já tinha feito peças aqui. Eu falava, ninguém nunca falou sobre Laura Alvim. Eu não tinha conhecimento sobre isso. Procurei um pouco na internet ali em 2017, achei muito pouca coisa. Já conhecia muito mais os atores de Laura do que a própria história de Laura Alvim. E aí eu falei, eu vou fazer um projeto sobre essa mulher, porque eu entendi que ela estava muito à frente do tempo. Eu acredito que tenha sido a primeira mecenas do Rio de Janeiro.